Olá, bom dia. Esse é o cafezinho sistêmico da Mônica, um café para você e para mim. Sejam muito bem-vindos. Hoje, então, nós vamos falar sobre. Continuamos falando sobre a simetria oculta do amor, são reflexões baseadas nesse livro de Bert Hellinger. Nós falamos bastante sobre o vínculo, nós já estamos na hashtag 14 já sobre o equilíbrio e como que nós podemos encontrar um equilíbrio na vida quando o que nós ganhamos do destino foi demasiadamente grande e às vezes a gente realmente não tem como retribuir. Então, o título desse vídeo hoje é A Aceitação do Destino. E aí começo falando que algumas pessoas sentem-se muito culpadas quando elas obtêm vantagens à custa dos outros, mesmo que nada possam fazer para impedir esse destino, para alterar esse destino, para retribuir. Então, tem alguns casos que nada pode ser feito. Então, eu tenho dois exemplos aqui no livro. Fala que quando a mãe morre ao dar à luz ao filho, e esse filho ele vai ter dois caminhos. Ele pode, mesmo que ninguém tenha acusado ele vai, filho ou filha, né? Ele vai se sentir muito culpado. Ele vai sentir então que de alguma forma ele quer retribuir isso para a mãe. E tem aquele outro caminho que ele aceita esse destino como uma força, porque ele entende então que nada ele pode fazer para devolver a vida para a mãe dele. E a morte da mãe teria sido em vão se ele nada fizer de bom com isso. Então, muitas pessoas se sentem assim dessa forma, como se o que tivessem recebido do destino fosse grande demais, é algo bom, ele é inocente, ele não fez nada para ocasionar a morte da mãe, a não ser o seu próprio nascimento. Então, não passou pela cabeça de ninguém culpar essa criança, mas ele cresce com um sentimento de culpa. Então, a certeza da sua inocência não calou na criança, nessa pessoa que cresce depois com esse sentimento de culpa. Uma vez que seu nascimento está ligado à morte da mãe, a pressão da culpa continuou e a criança inconscientemente instalou o fracasso em sua vida, na vã tentativa de reparar um dano que não causara. Muitas vezes ela pode procurar até o suicídio, doenças crônicas, enfim, qualquer forma de fracasso, porque ela pensa que dessa forma ela vai compensar o destino. Mas, então, como falei antes, se esse filho tivesse dito para sua mãe, de uma forma interior, né, de uma forma mais íntima, né, falar, trazer a mamãe no seu pensamento, e às vezes a gente não passou por isso, a mãe, o pai não morreu, né, a sua mãe não morreu no parto, o pai não morreu quando você era ainda bebê, mas você pode trazer ainda algumas situações da sua infância que você tenta compensar com os seus fracassos agora, de uma forma inconsciente. Ninguém quer fracassar de uma forma consciente, mas olhe para a sua vida agora é um indicador. O que está acontecendo na sua vida hoje? E o que você gostaria que acontecesse? Então, olhe para isso. É difícil? Sim, é bem difícil. Eu também faço isso. Você tem que olhar para o seu ponto mais fraco, aquilo que você gostaria realmente de mudar e perceber por que eu ainda vivo nessa situação, o que eu ganho com isso, que é o que nós chamamos de ganhos secundários. O que eu estou ganhando com isso ainda na escassez, na doença, com as dificuldades de relacionamento, o que eu estou ganhando com isso? Porque no fundo, você tem um ganho, e esse ganho pode ser a necessidade que você ainda sente de compensar algo que você acha que não merece. Mas se você já é mãe ou pai, você sabe que todos os pais desejam muito aos seus filhos que eles sejam muito felizes, que eles batalhem, que eles conquistem tudo que eles quiserem. Então, sim, você merece. E o destino também te presenteou. E com isso, o que você pode dizer? Você pode dizer um sonoro sim, aceitar, viver. Então, esse vídeo também tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo aqui de reclusão, de quarentena, do coronavírus. E aí, uma aceitação ao destino, como ele é, como ele chegou. E algo muito maior do que nós, muito grande e que a gente aqui nesse momento a gente é bem pequeno. Então, aceitar a nossa insignificância, quando a gente perde o controle, a gente está aceitando o destino, mas quando a gente quer controlar muito ainda, a gente se perde. Então, voltando aqui à história do filho, né? Se ele tivesse dito à mãe: "Mãe, sua morte não pode ter sido em vão. Vou fazer algo da minha vida em sua memória, pois conheço o valor dessa vida. Agora
ele sabe o valor e ele sabe o quanto é importante viver plenamente. Então, dessa forma, a pressão da culpa nas mãos do destino teria se transformado numa força para o bem, permitindo ao filho alcançar os seus objetivos. Então, vamos nos colocar no lugar desse filho. Nós não precisamos ter algo tão trágico assim como a morte da nossa mãe na hora do parto, mas o que nós podemos fazer de bom com o nosso destino hoje? Viver plenamente, sentir a alegria de estar bem, de estar vivo. Então, isso é receber. Então, e a gente sabe que isso a gente não vai conseguir equilibrar, não é? A gente vai conseguir, então, a nossa parte é receber, permitir que a vida chegue. Nesse caso, a morte da mãe teria efeitos benéficos e daria ao filho paz durante muito tempo. Então, vamos receber essa paz também. Vamos sentir que o que nós recebemos do destino é bom demais. E aqui nós ficamos, então, satisfeitos, em paz, plenos. O filho está sujeito a uma pressão do equilíbrio, uma pressão por equilíbrio. Ele quer buscar esse equilíbrio. Só estou vendo aqui o horário. Pois aqui diz assim, então, pois quem recebeu algo do destino quer retribuir na mesma moeda, ou sendo impossível, pelo menos compensar com fracassos. Isso passa muito pela nossa cabeça, de uma forma que a gente nem percebe. Então, no entanto, essas tentativas vãs, pois o destino não mostra, ele se mostra totalmente indiferente a essas tentativas de fracasso, de compensar. A gente não consegue compensar o destino. Conseguimos num relacionamento de equivalentes. Você me dá algo, eu te dou algo em troca. Mas agora, quando a gente recebe do destino algo que é muito maior que a gente, algo que a gente não consegue explicar com as nossas palavras, com as nossas teorias, com a nossa mente, com a nossa inteligência, isso não é explicável. Foi assim. Então, o que mais nós podemos fazer é receber. E se nós fôssemos culpados ou merecêssemos esses prêmios pelas nossas ações, por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, nós então conservaríamos poder e influência. E é isso que a gente quer. Nós queremos ainda ter o controle de toda a situação, mas não, nós somos bem insignificantes, somos bem pequenininhos e não temos o controle de nada. Então, nessas situações, nós reconhecemos que estamos sujeitos às forças incontroláveis, essas forças que decidem se nós iremos viver ou morrer, se nós vamos ser salvos ou perecer, se nós vamos progredir ou decair, independente das nossas ações. Então, até que ponto nós temos aqui o controle da situação? Nós podemos nos cuidar, podemos cuidar da nossa saúde, estudar, progredir, mas tem coisas que vão muito além do nosso controle. E aí, então, aqui fica essa reflexão para o dia de hoje. Vamos receber o que nós temos hoje, receber com alegria, receber com gratidão, com plenitude, e a partir disso aí, quem sabe, nós temos uma chance bem pequena. Eu fico aqui, eu deixo um abraço para vocês, então deixe seus comentários, curtem, comentem, compartilha e até semana que vem. Tchau!